Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o ano escolar americano. Eu tenho feito sempre no Web Talk uma informação a respeito da vida aqui nos Estados Unidos, das nossas informações do dia a dia. E esse é o momento para que eu possa conversar com vocês sobre o início do ano letivo. Eu já conversei numa outra live que o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele acontece diferente do ano letivo no Brasil. Então, geralmente, a gente tem o período de verão, que começa no início de junho, julho e aproximadamente 20 dias do mês de agosto. Mas esse verão, ele termina quando as aulas começam. Então, aqui no estado da Geórgia, por exemplo, hoje começou, aliás, o primeiro dia de aula para algumas escolas públicas. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona esse ano letivo. Nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto ou início de setembro. As datas exatas, assim, o período exato, podem variar de acordo com o estado. Eu moro no estado da Geórgia, então eu posso falar sobre o estado da Geórgia nesse momento com vocês, porque é uma coisa que eu conheço. Mas cada estado obedece o distrito escolar e algumas instituições específicas. Então podem as aulas começarem no dia 1º de agosto aqui no estado da Geórgia e no outro estado começar uma semana depois. Então cada estado tem a sua independência de decidir qual é o período de início das aulas. Mas a gente sempre compreende que o mês de agosto, excepcionalmente na primeira semana, já iniciam as aulas. Então, é mais ou menos assim que funciona aqui o sistema escolar. As férias começam no início de junho, julho e mais ou menos uns 20 dias do mês de agosto, dependendo do período que forem iniciar as aulas. Nós temos como início de ano, por exemplo, Atlanta, acontecem as escolas públicas, começam hoje, dia 1º, já começaram hoje, dia 1º, mas algumas escolas, dependendo da área e da região, acontece, por exemplo, na próxima semana, na próxima terça-feira, 7 de agosto. Mas podem também ocasionar algumas escolas particulares começarem uma semana após. Então, o calendário ele depende muito, como eu falei antes, da instituição e da área onde você reside. O próximo feriado que nós vamos ter, logo depois do início das aulas, acontece no final de agosto, início de setembro, que é o feriado do Labor Day, que normalmente é numa segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de setembro. Então, geralmente, as universidades, os colleges, iniciam as aulas uma semana antes ou uma semana após esse feriado de Labor Day, que é o Dia do Trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, é também um feriado importante, porque é um feriado numa segunda-feira. E geralmente a gente se limita a essa finalização do verão para iniciar o outono a partir desse feriado. E tudo tem a ver com o ano escolar, essas comemorações e esses feriados. Após o início das aulas, por exemplo, o pessoal que está no college, o pessoal que está nas universidades. O próximo feriado longo que vai acontecer até o final do ano é o Thanksgiving, que acontece na terceira semana do mês de novembro, na quinta-feira do mês de novembro, e geralmente é um feriado que as escolas param por uma semana para dar a oportunidade das pessoas viajarem, visitarem a família, comemorarem o Thanksgiving. Mas algumas escolas, elas funcionam segunda e terça, então o feriado fica somente entre os 5 dias, de quarta até domingo. Depois dessa época do Thanksgiving, a gente tem o semestre break, que é o período dos holidays, que é o período do final do ano. Então, normalmente, entre o feriado do dia 24 até o início do ano, tem aí uma semana de holidays, ou seja, de semestre break, para quem vai comemorar as festas do final do ano. E depois seguem durante todo o calendário do ano seguinte. Quando nós falamos ano escolar americano, nós estamos nos referindo ao mês de agosto de 2024, que finaliza
em maio de 2025. Então, nós temos praticamente 10 meses de atividades escolares, incluindo os feriados e também os breaks, que são normalmente um período de mudança de estação. Então, depois que inicia o ano, em 2025, nós vamos ter o próximo break a seguir, antes da finalização das escolas, é o Spring Break, ou seja, o período de primavera, em que se muda de estação. A gente está saindo do inverno, então tem uma semana de que você pode se reorganizar para que você possa dar um break, né, no período de escola, tanto os alunos de college como de escolas, e os professores também, as pessoas que trabalham com educação, e retoma novamente até o final do ano letivo, que finaliza em maio, no final do mês de maio, coincidentemente com o feriado de Memorial Day Weekend, que geralmente é a última semana, o último final de semana do mês de maio. Então tá mais ou menos assim, dessa forma que acontece. O sistema escolar americano, a escola pública, ela começa a receber as crianças a partir de 4 anos de idade, terminam normalmente esse período de escolaridade entre, né, 4 e 11 anos de idade. A pré-escola funciona a partir dos 4 anos, Kindergarten, que seria alfabetização entre 5 e 6 anos, Elementary School, nós temos a primeira série de Elementary School entre a idade de 6 e 7 anos, lembrando que aqui nos Estados Unidos tudo é muito baseado na idade e também no período em que a criança nasceu. Então a data de nascimento é muito importante para você poder iniciar a escolaridade, obedecer o calendário de registro das crianças nas escolas. Então o Elementary School tem da primeira série até a 5ª série. Inicia entre 6 e 7 anos e vai até 10, 11 anos. O Middle School funciona 6, 7ª e 8ª série. Entre a idade entre 11 e 12 anos, 13 e 14. São 3 anos de Middle School. O High School são 4 anos. A 9ª série, a 10ª, a 11ª e a 12ª. E são 4 anos de high school. Normalmente, quando as crianças terminam, os adolescentes terminam o high school, eles estão aí entre a idade entre 17 e 18 anos. Depois do período de high school, o último ano de high school, que chama-se senior, começa com freshman, sophomore, junior e senior. Depois do senior, eles vão para o college, para a universidade. É quando as crianças seguem, né, para viverem, morarem numa outra cidade diferente, dependendo do college que eles vão participar, da universidade que vão participar. E geralmente é fora de onde você mora, porque dependendo da carreira que você quer seguir, dependendo do tipo de curso que você quer fazer, às vezes não tem no seu estado, ou então não tem na capital que você mora, e aí você tem que se transferir para uma outra cidade. Por isso que a gente vê muito isso no período de college, as crianças saírem de casa e morarem independentemente, né, em outras cidades. Bom, falando um pouquinho desse ano escolar aqui nos Estados Unidos, tem uma coisa muito interessante, porque o college, ele começa normalmente no final de agosto ou no início de setembro. Então, é um período em que algumas lojas aqui nos Estados Unidos, elas têm sessões de venda de produtos propriamente para esse aluno de universidade, esse aluno de college. Não só de material escolar, mas também de artigos que são essenciais para esses alunos usarem nessa mudança. Então vai desde o material escolar, mochila, garrafa de água, papéis, canetas. Hoje também os college e o high school trabalham muito, né, com atividades online. Então, às vezes, alguns produtos que sejam essenciais, né, supplies, como a gente fala, materiais que são importantes para usar o computador, o laptop. Então, tudo isso nessa época do ano, final de julho, início de agosto, a gente tem aí algumas lojas que têm sessões especiais para esse tipo de público, o público que está indo para o college, os universitários. Eu posso aqui citar para vocês algumas lojas que têm normalmente uma seção específica para esse tipo de material. Não só o material escolar, material de uso pessoal para usar na universidade, mas também coisas que eles podem usar nos dormitórios, aonde eles vão morar, dentro da universidade ou em casa de estudante. Então tem assim artigos variados, desde mini fridge, né, geladeiras pequenas para colocar, vamos dizer assim, para colocar seu lanche, seus alimentos, coxa de cama, luminárias,
artigos de uso pessoal para o banheiro. Então, é assim, é uma fase na vida do adolescente, passando por essa fase de adulto, e para o college é uma coisa assim sensacional. Então, para eles, assim, é uma independência, estão saindo de casa, vão viver uma experiência nova. Então, tudo isso está muito associado às lojas promoverem esse comércio em cima desses materiais. Então, eu citaria aqui para vocês, aqui nos Estados Unidos, o Walmart, que é uma loja muito popular aqui nos Estados Unidos, que tem seções especiais, não só para material escolar, para outras séries, para outras atividades, mas também especialmente para quem vai para o college, para a universidade. Target também tem uma seção exclusiva, tem até produtos exclusivos para esse tipo de público. E você encontra também material escolar, alguns artigos para esse tipo de público em supermercado e até mesmo nas farmácias. Então é para vocês terem uma ideia como é interessante esse período, saindo do verão e já se preparando para a volta às aulas. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o uniforme. São apenas 20% das escolas que exigem uniforme, geralmente escolas particulares, algumas escolas religiosas e até academias. Academias escolares, não são academias de fazer ginástica, mas escolas que são acadêmicas de preparação para o college. Então, esse tipo de escola, normalmente 20% dessa clientela usa uniforme, que geralmente são camisas polo, calça caque, as meninas usam saia, as camisas de gola polo na cor azul, na cor branca ou até mesmo em cinza. Nas escolas públicas e outras escolas particulares, não é exigido o uniforme, mas existe um código, né, de dress code para você usar. Quer dizer, tem alguns regulamentos que cada escola tem o seu próprio regulamento para que as crianças ou os adolescentes usem roupas de acordo com o conforto e também com o bem-estar das crianças e que seja algo de acordo com, vamos dizer assim, com a temperatura da época. Então, no período de inverno, existe um dress code para se usar na época de inverno, na época de verão, não, da época de primavera, que já está um pouquinho mais quente, também outras opções. Bom, vamos falar um pouquinho também do que é servido nas escolas. Algumas escolas servem lanche e café da manhã. As escolas particulares normalmente têm um serviço diferenciado com relação à refeição. Então, normalmente os pais pagam por 2 refeições ou até 3 refeições durante o ano. Então, isso tudo é de acordo com cada escola. Uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês também, que eu acho assim essencial e é uma das coisas que eu admiro da forma como são trabalhadas. Por exemplo, as escolas públicas, elas são administradas por distritos escolares. Então, se você mora num determinado bairro, numa determinada área, a sua escola, ela é administrada pela demanda de impostos que são pagos naquela área. Por isso que obrigatoriamente você tem que colocar as suas crianças na área que você mora. A não ser que seja uma escola particular, você pode mudar a criança da escola pública e passar para a escola particular, mas aí você vai ter que pagar, né, pela escolarização dos seus filhos e das suas crianças. Os materiais obrigatórios da escola, mais importantes para a escola americana, são as 2 matérias mais importantes, o inglês, que é a língua, e a literatura. Isso são 2 pontos muito importantes para todo o país. Então, essencialmente, as crianças, em qualquer fase da escola, elas vão ter essas 2 disciplinas como 2 disciplinas obrigatórias: estudar o idioma e estudar a literatura. O currículo pode mudar de acordo com cada escola, com cada instituição. O último tópico que eu gostaria de falar para vocês é que as escolas particulares que são pagas, existem conselhos de pais, onde os pais têm uma participação muito ativa. Em algumas escolas particulares, os pais contribuem financeiramente para projetos dentro da escola. Então, tudo que é feito na escola particular, que tem esse conceito de pais, de participação dos pais, tudo que é decidido na escola
precisa da opinião, do voto e da avaliação dos pais dos alunos, além da diretoria executiva. Então, isso eu acho essencial, essa participação muito importante dos pais, não só de contribuição financeira, mas também de participarem no processo educativo. Espero que tenha sido clara para vocês, que a informação tenha sido relevante, e a gente segue aqui com o Web Talk, e na próxima semana a gente vem com outro assunto aqui para conversar com vocês. Boa noite. Thank you.